Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 35. Arrependimento, a necessidade universal. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. O pecado traz culpa e vergonha. Mas a tua graça traz redenção e restauração. Eu oro por mulheres que precisam de cura, através da confissão do pecado e através de mudança no seu estilo de vida. Eu oro em nome de Jesus, amém. Componente 4, vergonha pelo pecado. O quarto componente no arrependimento é a vergonha, para que se envergonhe das suas iniquidades. Ezequiel 43, versos 10. O envergonhar-se é a força da virtude, quando o coração se endurece por causa do pecado. A graça faz o rosto envergonhar-se com rubor. Estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Esdras capítulo 9, versos de número 6. O filho pródigo, arrependido, ficou tão envergonhado de seus excessos que se julgava indigno de ser. Outra vez chamado filho, Lucas capítulo 15, versos 21. O arrependimento causa um acanhamento santo. Se Cristo não estivesse no coração do pecador, não haveria tanta vergonha se expressando no rosto. Há algumas considerações sobre o pecado que nos causam vergonha. Todo pecado nos torna culpados, e a culpa deixa-nos envergonhados. Em todo o pecado há muita ingratidão, e essa é a razão da vergonha. Abusar da bondade de Deus, como isso nos envergonha. Ingratidão é um pecado tão grave que Deus mesmo se admira dele. Isaías capítulo 1, versos 2. O pecado mostra o que somos, e isso nos causa vergonha. O pecado nos rouba as vestes de santidade e nos deixa destituídos de pureza, deformados aos olhos de Deus, e isso nos envergonha. Nossos pecados expuseram Cristo à vergonha, e não nos envergonharemos deles. Vestimos a púrpura e não vestiremos o carmesim? Aquilo que nos deixa envergonhados é o fato de que os pecados que cometemos são piores do que os pecados dos incrédulos. Agimos contra a luz que possuímos. Nossos pecados são piores do que os pecados dos demônios. Os anjos caídos nunca pecaram contra o sangue de Cristo. Cristo não morreu por eles. Com certeza, se sobrepujarmos o pecado dos demônios, isso deve nos causar muita vergonha. Componente 5. Ódio pelo pecado. O quinto componente do arrependimento é o ódio pelo pecado. Os eruditos distinguem dois tipos de ódio: o ódio das iniquidades e o ódio da inimizade. Primeiramente, há um ódio ou abominação das iniquidades. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Ezequiel capítulo 36, versos de número 31. Um cristão verdadeiramente arrependido é alguém que detesta o pecado. Se uma pessoa detesta aquilo que faz seu estômago adoecer, ela deve com muito mais intensidade detestar aquilo que deixa enferma a sua consciência. É mais fácil abominar o pecado do que deixá-lo. Não amamos a Cristo enquanto não odiarmos o pecado. Nunca anelamos o céu enquanto não detestarmos o pecado. Em segundo, há um ódio da inimizade. Não há melhor maneira de descobrir vida do que por meio do movimento. Os olhos se movem, o pulso bate, portanto, para constatar o arrependimento não há sinal melhor do que uma antipatia santa para com o pecado. O arrependimento correto começa no amor a Deus e termina no ódio ao pecado. Como podemos discernir o verdadeiro ódio para com o pecado? Primeiro, quando a pessoa se mantém resoluta contra o pecado. A língua lamenta amargamente o pecado e o coração o odeia, de modo que, embora o pecado se apresente de forma atraente, nós o achamos detestável e o abominamos com ódio mortal, se levarmos em conta a sua aparência agradável. O diabo pode vestir e disfarçar o pecado com prazer e proveito, mas um verdadeiro penitente que tem ódio secreto pelo pecado sente repulsa e não se envolverá nele. Segundo, o verdadeiro ódio pelo pecado é abrangente. Isso se aplica a dois aspectos no que diz respeito às faculdades e ao objeto. A.
O ódio pelo pecado é abrangente no que concerne as faculdades da alma, ou seja, há um desgosto para com o pecado, não somente no juízo, mas também na vontade e nas afeições. Há alguns que são convencidos de que o pecado é maligno e em seu juízo têm uma aversão para com ele, mas acham-no agradável e têm satisfação íntima nele. Nesse caso, há um desprazer do pecado no juízo e uma aceitação dele nas afeições. No verdadeiro arrependimento, o ódio pelo pecado está presente em todas as faculdades da alma, não somente no intelecto, mas principalmente na vontade. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Romanos capítulo 7, versos 17. Paulo não era livre do pecado, mas a sua vontade se posicionava contra o pecado. B. O ódio pelo pecado é abrangente no que se concerne ao objeto. Aquele que odeia um pecado odeia a todos. Os hipócritas odeiam alguns pecados que mancham sua reputação, mas o verdadeiro convertido odeia todos os pecados que produzem vantagem, os pecados resultantes de nossas inclinações naturais, as próprias instigações da corrupção. Paulo odiava as obras do pecado. Romanos capítulo 7, versos 23. Terceiro, o verdadeiro ódio pelo pecado se manifesta contra o pecado em todas as suas formas. Um coração santo detesta o pecado por causa de sua contaminação natural. O pecado deixa uma mancha na alma. Uma pessoa regenerada aborrece o pecado, não somente por causa da maldição, mas também por causa do contágio. Ela odeia essa serpente não somente por causa de sua picada, mas também por causa de seu veneno. Abomina o pecado não somente por causa do inferno, mas como o próprio inferno. Uau! Glória a Deus! Que possamos lutar diariamente contra a nossa natureza carnal, resistir às tentações e vencer, pelo poder da cruz e do sacrifício de Jesus, todo o pecado que ainda possa estar alojado nas nossas vidas. Um grande beijo, Deus te abençoe e até nosso próximo áudio.